Pessoal, tudo bem? Aqui que nos fala Fábio Evangelista, Haroldo Machado, a dupla aqui do Projetelas Cast. Projetelas Cast. Bom, hoje a gente vai começar aí com uma coisa diferente, né? A gente sempre está Totalmente acostumado a diferente. trazer o pessoal de áudio e vídeo. Hoje a gente vai trazer um consultor de investimento. Exatamente. A Projetelas sempre pensando em como trazer, em como ajudar, não só os clientes, mas todo mundo em geral. Aí a nossa diretora teve a ideia de trazer um consultor de investimentos para nos orientar, né? Seja bem-vindo, Yuri Leite. Prazer é todo meu estar aqui, é inenarrável. Busco ou quero trazer a maior quantidade de informações possíveis para ajudar o máximo de pessoas a se organizar financeiramente, começar a investir e construir, né, a carreira, seja na área de vocês ou qualquer outra área que, querendo ou não, finanças e investimento agrega todas as áreas, né? É um prazer recebê-lo aí. Sem dúvida. E hoje ele vai passar pra gente como organizar suas finanças e começar a investir do zero. Isso é bom demais. Sim. Mas, Yuri, conta um pouco da sua trajetória. Claro. Pois então, ao contrário do que se muito espera, né? Eu não venho de uma família rica. Na verdade, a gente vem de uma família onde a gente literalmente tinha que plantar a janta ou plantar o almoço para poder ter a janta. Sim. Então, a minha infância foi uma infância dura, como a maior parte dos brasileiros. E o que acontece é que a minha mãe sempre foi muito bem organizada com a parte financeira. E aí a gente nunca chegou a entrar em dívidas necessariamente, mas também nunca conseguiu fazer dinheiro sobrar, nunca conseguiu fazer dinheiro investir. Foi só num determinado momento da minha vida, depois de vários anos trabalhando, que eu tive a oportunidade de morar na Irlanda, e aí eu comecei a trabalhar, inclusive uma quantidade de horas que eu não recomendo para ninguém. Eu fazia 70, 80, 90 horas por semana para conseguir fazer dinheiro sobrar de forma consistente e mudar a trajetória financeira. Isso me abriu portas para fazer a minha pós na Irlanda, em administração. Também me abriu com isso, né? Por eu ter tirado boas notas, eu consegui também a oportunidade de fazer o meu primeiro mestrado na The Institute of Banking, que é vinculado à UCD, que está entre as 100 melhores universidades do mundo na área de finanças e investimentos. E a posteriori, quando eu volto para o Brasil já trabalhando como consultor, mas lá na Irlanda, né? O Financial Advisor, Independent Financial Advisor. Aí eu volto para o Brasil para também tirar a certificação aqui no Brasil, né? Que antigamente era CEA, agora mudou o nome, eu peço perdão, eu não vou saber o nome porque mudou recentemente. Mas você precisa estar certificado aqui para poder atuar como consultor aqui também. Precisa. Tem uma certificação do Brasil e tem uma certificação da Irlanda. Na verdade, cada país tem a sua certificação ou você pode tirar uma certificação. É atrelado ao Banco Central? Aqui é atrelado à Ambima, que está vinculada à CVM. Tá. Não é necessariamente no Banco Central. Tá. É um órgão específico que seria meio que agregado junto com o Banco Central, né? O Banco Central é um órgão independente que controla mais a parte monetária. A parte do investimentos fica, em geral, dentro da parte da CVM, que é o Conselho de Valores Imobiliários. E aí tem também dentro da parte de aposentadoria, que aí já entra no outro departamento, mas a maior parte dos investimentos fica vinculada à CVM. Que legal. E aí a Ambima, que é uma instituição que, na verdade, é uma organização dos próprios bancos, que ela é autorreguladora, e aí ela tem essa certificação, e aí, de tempos em tempos, ela vai melhorando, aprimorando. E aí tinha uma certificação antiga, né, que de CPA 10, CPA 20C, aí eu já podia fazer diretamente a CEA, foi o que eu fiz, eu passei e consegui. Mas hoje não, hoje você tem que fazer o percurso, aí mudaram os nomes, mudaram as matérias, né? Agregaram mais coisas e deixaram mais específica também, mais detalhada para ajudar quem chega lá, né? Quem já tem essa certificação, a conseguir de fato trabalhar na área mais direcionada, sabe? Eu imagino que essas regras são criadas para ter um filtro melhor, né? Sim, uma coisa mais eficiente. Exatamente. E começar a separar as coisas de uma forma mais precisa também. Né? Exatamente. E nesse caminho todo, o que te motivou, né, a você trilhar esse caminho? Pois então, na verdade, o que acontece foi que eu sempre gostei muito de matemática, né? Eu não mencionei antes, mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade como professor particular. Caramba, com 11 anos eu dava aula de matemática. Eu vou te cortar para duas situações, que eu preciso, não tem jeito, vocês me desculpem. Começou com 11 anos, a gente começou cedo também. Geralmente, antigamente, começava muito cedo. Uhum. E você acabou de falar que na Irlanda, quando você chegou, era 70, 80 horas por semana. Exatamente. Cara, isso é assim, hoje, nos dias de hoje, na atual discussão, é quase que inimaginável, mas isso era o seu objetivo. Sim. Também. Agora, porque você vai explicar a motivação para tudo isso, né, Fábio? Sim, com certeza, vamos lá. O que acontece é o seguinte, é que à medida que você, financeiramente falando, já entrando aqui um pouco na parte de organização financeira, tudo que você tem hoje
a gente pode fazer uma fórmula matemática que eu não vou complicar, mas é como se fosse o somatório de tudo que você recebeu na vida menos tudo que você gastou. Então, por exemplo, se eu dou R$10 para vocês agora e vocês não gastam esses R$10 no final da noite, vocês vão ter o dinheiro que você já tem, que eu não sei quanto é, mais R$10. Se você gastar, vai ter menos. Então, o dinheiro que você tem hoje, o patrimônio que você tem hoje, é o somatório de tudo aquilo que você recebeu ao decorrer de toda a sua vida. Então, quando você começa atrás de outras pessoas, você tem que, de alguma forma, conseguir ganhar mais dinheiro. E aí, ganhar mais dinheiro tem várias opções, né? Tem algumas ilegais, vender droga, roubar banco. Mas vamos entrar dentro das partes ilícitas, né? Aí a gente tem trabalhar mais, trabalhar para ganhar mais, ou você receber herança. No meu caso, eu não tenho direito à herança, né? Eu não vim de uma família rica, feito eu mencionei. Então, ou a gente trabalha mais, ou a gente ganha mais. Como na Irlanda eu cheguei como intercambista, né? Eu fui crescendo e à medida que eu fui trabalhando, eu fui conseguindo me especializar para ganhar mais. Aí a coisa foi tomando proporções que me permitiam trabalhar menos. Mas como eu sempre gostei muito de trabalhar, na verdade, eu morro de tédio de ficar em casa sem fazer nada. Eu gosto muito de estar aprendendo. Eu vou ser sério que eu não gosto muito de estudar, apesar de ter muito estudo, né? Eu não gosto muito de pegar livro para estudar, mas eu gosto sempre de aprender. E à medida que você vai crescendo, né? Você tende a ganhar mais e aí você pode se dar o direito ou o luxo de trabalhar um pouco menos e você vai equilibrando. Sim. Como eu comecei muito atrás de outras pessoas que já vinham com oportunidades maiores, melhores, então eu tinha que me esforçar mais, ganhar mais. E aí isso só era possível através de fazendo mais horas. Então, tudo começa com essa fórmula, né, de preciso equilibrar minhas finanças, fazer sobrar mais dinheiro. Né? Lembra, tudo que você ganha menos tudo que você gasta. E aí eu adentrei aqui dentro do ganhar máximo possível e, da outro lado, também tentei economizar o máximo possível. Então, à medida que eu fui, até na própria Irlanda, ganhando o salário mínimo, eu tentava pegar empregos, por exemplo, que pagava almoço, que pagava janta, que pagava o ônibus, transporte, né? Porque eu trabalhei muito tempo viajando também. Então, à medida que você vai diminuindo os seus custos, você afeta o outro lado da fórmula aqui. Já vai poupando. E já vai aumentando a quantidade de de dinheiro que você consegue manter. E a partir do momento que você mantém esse dinheiro, aí você pega esse dinheiro que sobrou, né, que você fez sobrar, e aí você começa a acumular. E aí tem duas opções. Você pode acumular simplesmente jogar numa conta e deixar parado, e vai aumentar. Ou você pode usar a mágica dos investimentos, do fórmula dos juros compostos, para fazer com que isso gere mais dinheiro ainda. Porque aí dentro do quanto você ganha, existe um outro fator que eu não mencionei, que é o retorno que você consegue com investimentos. Porque quando você investe, você coloca um capital seu lá e esse capital vai render alguma coisa para você. R$1, R$2, R$10, 100, depende do quanto você coloca e da taxa de retorno. Mas vai gerar um dinheiro adicional que vai aumentar a quantidade de dinheiro que entrou no seu eu, que faz com que você possa, então, acumular esse patrimônio. Show de bola. Legal. Mas e aí, o Fábio falou da motivação. Você começou contando que com 11 anos você deu aula de matemática. Então, quer dizer, já sabemos que você é apaixonado por matemática. Mas o que te motivou a ser esse matemático que é, mas da área financeira, da área de investimento? Pois então, acontece que à medida que eu gostava muito de matemática, eu tentava encaixar as minhas, vamos dizer assim, naquilo que eu sou bom, aquilo que eu tenho um diferencial competitivo, feito a gente fala dentro da área de poderia ser só um professor de matemática, por exemplo. Poderia. Né? Mas aí não, você foi partir para outra área. Isso. E na verdade eu não me tornei professor por sugestão do meu pai. Porque quando eu tinha 17 anos, eu comecei um curso de licenciatura em Física na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E meu pai olhou para mim e disse: meu filho, os seus sonhos são grandes demais para um salário de professor. Ele sabia que eu tinha um desejo de viajar pelo mundo e, novamente, não tendo as condições, partindo da família, de fazer isso, eu ia ter que correr atrás eu mesmo. A experiência de vida do pai. Salário de professor você não ia. Exatamente. E aí, eu diria até que hoje seria possível. Porque, por exemplo, no próprio YouTube, de certa forma, a gente está ensinando. Então, é possível você ganhar mais. Mas naquela época não era tão conhecido. Meu pai não é da área de tecnologia. Ele não tinha nem como antever ou prever que existiria essa possibilidade. E dentro do grupo de conhecimento que ele possuía, o professor não seria realmente, e eu concordei com ele, tanto que eu mudei para engenharia, que foi a minha primeira formação aqui no Brasil, engenheiro. E aí, quando eu me formei em engenharia, eu não tive uma oportunidade aqui, estava no meio de uma crise, né, por conta de algumas coisas que aconteceram no Brasil aqui em 2014 e 2016, né, não vale a pena a gente, né, mencionar tanto, mas que não tinha oportunidade, não tanto para estágio quanto para trabalho, e aí me surgiu essa oportunidade de ir para a Irlanda. Mas a minha grande motivação de mudar da parte de professor para a parte de consultoria é porque dentro de um professor, normalmente você vai para uma sala de aula
E você tem uma quantidade de conteúdo X que você tem que dar, depende da série, né? E você tem que ensinar aquilo. Então é meio que padrão, todos os anos. Vai mudar um pouco dos alunos, um pouco das dúvidas que vão surgir. Mas como eu gosto muito de aprender, isso meio que me deixa um pouco estagnado. E aí o meu sentimento era, eu preciso de alguma coisa que tenha sempre novidade. E o mercado financeiro, ele oferece isso. Porque, por exemplo, hoje a gente está num ciclo econômico diferente do que foi há 5 anos atrás. Ele é muito dinâmico, né? Muda toda hora. A gente agora está passando um presidente lá nos Estados Unidos que está fazendo uma doideira, falou, né? Um pouco de besteira lá, já complicou tudo. Aí tem as empresas que estão agora investindo na inteligência artificial. Aí está bombando numa área. Aí daqui a pouco passou pela fase do Bitcoin, que aí virou teve Bitcoin. Aí toda hora tem alguma mudança, alguma coisa que me força a querer aprender, a buscar conhecimento, a estar... A sua motivação é a busca pela novidade, isso, pelo aprendizado, exatamente. pelo desafio. Eu morro de medo de ficar no tédio sem aprender nada, simplesmente estagnado. Você falou que você não gosta de estudar muito, então eu posso dizer que o Yuri é um autodidata, praticamente. Lê um pouquinho e já aprende. Eu vou dizer que eu não sou um autodidata, porque, por definição, um autodidata é a pessoa que vai lá, procura e ele mesmo se ensina. Eu consigo memorizar melhor quando eu tenho alguém me ensinando. Tá. Então, por exemplo, eu tenho uma memória quase fotográfica. Então, eu consigo, por exemplo, lembrar de uma aula de história que eu tive com o professor Luciano na minha 8ª série. Se você me perguntar, inclusive aconteceu em sala de aula, quando estava numa disciplina de administração, que me perguntaram sobre a parte de globalização, e eu trouxe desde a Revolução dos Portugueses vindo para o Brasil com os barcos, que isso já poderia ser indícios de uma eu fiz uma revisão histórica repetindo palavras exatas do professor Luciano. Que legal. Porque eu tenho uma memória relativamente, vamos dizer assim, melhor do que a média, né? Então eu consigo lembrar de coisas que normalmente as pessoas não lembram. Tendo um bom professor do outro lado, ficou fácil para você. Exatamente. Então eu não tenho saco de parar para ler, até porque eu não consigo memorizar se eu ler. Eu consigo memorizar se eu observar, se eu entender aquilo que está sendo explicado. E aí, a partir disso, foi então que veio essa motivação de eu sair da área de simplesmente ensinar para a parte de consultoria, de atendimento ao público. Outra coisa que eu gosto muito, trabalhei muitos anos com isso na Irlanda, e aí juntou, né? Porque tem a dinâmica do mercado financeiro com a dinâmica dos clientes. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma realidade diferente, uma necessidade diferente, um patamar de vida diferente. Então, a gente tem que ir se ajustando à medida que a pessoa vai mudando. Sim, muito legal. E imagino que você já tem uma carteira de clientes, várias pessoas aí que você vem cuidando da vida financeira. E como que essas pessoas chegaram até um consultor como você? O que levou elas... eu vou procurar o Yuri para poder cuidar das minhas coisas? Eu vou dizer que a maior parte dos clientes que eu tenho vieram através do Instagram e através do YouTube. Eu ainda fico até surpreso com isso, porque uma das grandes discussões que eu tive com meu pai foi que ele disse que, como eu trabalho com finanças, e a pessoa tem que confiar em mim, depositar o dinheiro lá. Ela não deposita na minha conta, mas ela vai depositar a confiança na minha recomendação do que ela tem que fazer com aquele, na alocação que a gente define para aquele cliente. Então, pessoas não tenderiam a confiar justamente porque elas não me conhecem. E acontece que a maioria das pessoas que me contrataram, que até hoje estão comigo, são pessoas que nunca me viram pessoalmente. Eu devo dizer que só tem uma pessoa, e esse é um amigo que fez engenharia junto comigo, a gente está há vários anos juntos. Esse é o único cliente que eu tenho que, de fato, um cliente amigo que te conhece. Minto, eu tenho mais um na Irlanda, desculpa, eu esqueci dele. Não, tenho 2 clientes, um na Irlanda e um aqui, que são as pessoas que me conhecem. De resto, são pessoas que nunca nem me viram pessoalmente. Foram os primeiros a acreditar no Yuri ou não? Antes já tinha uma história. Não foram os primeiros, até porque... Um deles, na época, não estava trabalhando, ele passou no concurso depois, que é o do Brasil, e o que estava na Irlanda, ele decidiu começar a se organizar financeiramente, estudar sobre, procurar ajuda, a posteriori também. Que legal. Mas eu fui a primeira opção de ambos, né? Assim que ele conseguiu um emprego aqui, o concurso, ele me contratou. Ele nem tinha ainda sido alocado no setor que ele deveria, né? A localização, ele ainda estava no treinamento, ele já estava me contratando. E o que está na Irlanda, assim que ele decidiu, ele já entrou em contato comigo, a gente marcou a reunião, eu expliquei e a gente já começou. Então, de forma assim, surpreendente, a maior parte dos clientes vieram justamente através dos vídeos. Eu tento transmitir um pouco do conhecimento. Vídeos e vai embora. Pior que as pessoas seguidores, que me contrataram. Você tem mais? No meu canal da Irlanda, do YouTube, que é o que tem mais, eu tenho aproximadamente 4.200 inscritos. No canal que eu acabei de criar, porque eu acabei de fazer uma separação, né? Todos os meus conhecimentos estavam juntos, só que aí tinha um grande problema, que as regras fiscais na Irlanda e na Europa são diferentes das regras fiscais do Brasil. E eu acabava fazendo os 2 vídeos, né? Um na segunda e outro na quinta, e as pessoas acabavam confundindo.
E aí o engajamento caía, e aí o YouTube parava de recomendar o vídeo. Aí eu fiz essa separação, acabei de criar, tem uns 2, 3 meses, aí tá com uns 15 inscritos só, esse segundo canal. Mas no TikTok eu também tenho essa separação, eu tenho 1.800 no da Irlanda e aproximadamente 100 já no do, também é novo, né? No daqui do Brasil. E no Instagram também tem uma separação mais ou menos 100 pessoas e 700 pessoas no caso lá do da Irlanda. Então, a maior parte, na verdade, dos que me contrataram, eles não necessariamente engajaram de assistir vários vídeos e tal. Eles viram, entenderam, gostaram, entraram em contato, aí foi para a reunião, porque a primeira reunião ela é totalmente gratuita, né? A gente conversa, entende como é a realidade, eu explico mais ou menos como é a consultoria, o que é que a gente consegue fazer, e aí, a partir disso, a pessoa decide se quer ou não me contratar. E aí, ela me contratando, a gente começa. Então, como eu tenho essa gratuidade, né, por assim dizer, ela pode simplesmente tirar as dúvidas, ver que eu sou uma pessoa de boa índole, se eu estou de fato, né, como é que funciona e tal. Então, tudo isso a gente tenta esclarecer na primeira reunião, justamente para a pessoa se sentir mais confiante, justamente com o objetivo, como eu disse do meu pai, que dizia que ninguém confiaria, justamente para evitar isso. Eu ofereço essa primeira totalmente gratuita, tentando já, inclusive, ajudar. Mesmo que a pessoa o primeiro gelo, né? Isso. E também para ajudar. E também para ajudar, porque mesmo com a primeira consultoria, a gente já entra dentro de organização financeira, dentro de planejamento, dentro de construção de metas. Já começa a entender o perfil do cara, né? Exatamente. A gente já entra meio que com 30%, 40% das primeiras reuniões adiantados, até porque se a pessoa vier me contratar, se eu não fizesse isso, eu ia ter que marcar ainda mais outra reunião para poder encaixar, ou a reunião teria que durar ainda mais tempo. E no primeiro mês acaba que, como eu tenho que entender o cliente, montar a organização financeira, montar a carteira, abrir conta em corretora, tudo demora muito. Normalmente são várias reuniões, acaba que no primeiro mês meio que fica sobrecarregado. São tipo umas 8, 10 horas que a gente trabalha em conjunto. Aí, a partir disso, que vai diminuindo a quantidade de horas, porque a pessoa vai entendendo mais ou menos como funciona, vai ficando mais rápido e tal, a gente só vai fazendo a alocação e mantendo. O planejamento passa a acontecer naturalmente, Isso, é gradual, né? Porque quando você contrata um consultor, em geral, né, a tendência deveria ser essa, pelo menos, deveria ser quase como um casamento. Eu tenho uma brincadeira com todos os meus clientes, que eu sou meio que o marido chato. O marido que diz, você não pode gastar isso agora, mas a gente pode gastar isso daqui a pouco. O consenso na hora da negociação tem que ser dos dois, né? Exato. Na verdade, é só do cliente. Eu não tenho direito nenhum de fazer nada. Não, né? você dá um norte pro cara. Um norte, um aviso. Eu faço os cálculos e mostro. Se você seguir esse caminho, vai acontecer isso. Se eu seguir aquele outro caminho, vai acontecer aquilo. E eu deixo o cliente decidir qual é o caminho que você quer seguir. Porque como a vida é da pessoa e ela que sabe onde a pedra vai bater no calo, né? É ela que tem que decidir. Mas aí eu dou os nortes, né? Os caminhos possíveis para aquilo lá. E aí, a partir disso, ela decide, né? Eu tenho a minha recomendação, esse aqui é o melhor em termos financeiros, mas às vezes nem tudo é finanças. Uma grande discussão que a gente poderia fazer aqui é: eu compro a minha primeira casa ou eu moro de aluguel? Existe a parte financeira, existe a parte emocional. É meu sonho ter uma casa. Como é que eu vou dizer? Não, você não vai realizar seu sonho. Não dá, né? Razão e emoção sempre. Já estamos emendando na terceira pergunta. Antes de pensar em investir, qual é o primeiro passo que alguém deve dar para se organizar financeiramente? Olha, eu costumo dizer, existe um grande equívoco que as pessoas normalmente elas fazem o seguinte: elas ganham salário, elas têm um custo de vida dela normal, e aí da sobra disso, ela investe. O que eu proponho é que as pessoas deveriam fazer, na verdade, o oposto. Elas deveriam receber o salário, organizar um planejamento onde ela vai saber o que ela precisa poupar para cada coisa que ela quer atingir na vida dela, e aí com a sobra ela gasta no decorrer do mês dela. E isso, apesar de não parecer uma mudança muito grande, porque matemática vai dar quase a mesma coisa, mas muda na questão emocional, muda na questão psicológica. Porque uma vez que você tem um planejamento financeiro, você sabe exatamente quanto você precisa gastar, poupar, e quanto você precisa correr de risco na carteira para poder chegar naquele objetivo. E à medida que você tem isso, você meio que, se você pesquisar as maiores dúvidas de finanças, eu vou investir no investimento 1 ou 2, qual que vai dar meu maior retorno? E às vezes você não precisa procurar o maior retorno, às vezes você só precisa um retorno menor, porque você não precisa mais correr tanto risco, porque você está investindo mais, ou você já chegou num determinado momento, um prazo maior. Então, à medida que as coisas vão se encaminhando e você tem um planejamento estruturado te mostrando o quanto você precisa e qual nível de risco você precisa correr, você não precisa ficar procurando o que vai dar mais retorno, você não precisa ficar correndo riscos desnecessários, você não precisa ficar aceitando recomendações ruins, você só precisa fazer aquilo que está dentro do planejamento. Porque aí, a partir do momento que você fez um planejamento bem feito, você vai chegar naquele resultado. Eu costumo dizer que, imagina que eu fosse dar uma viagem agora para vocês, uma promoção aqui, vocês vão viajar. Qual a primeira coisa que vocês precisam saber?
Para onde eu vou? Para onde? Por que você precisa saber para onde você vai? Para poder me programar. Para poder se programar. E é exatamente isso. Para ver se a minha mulher vai falar se eu quero ir ou não. E outra coisa, eu falo, eu preciso comprar isso, né? Se vou gastar, né? Eu não vou poupar, eu vou gastar. Eu preciso. Quanto eu preciso disso, né? Pois então, essa discussão é uma discussão muito importante. Em economia, todo mundo tem uma tendência a querer gastar hoje, consumir agora, né? Ninguém quer poupar para o futuro incerto e tal. Mas uma vez que você tem esse planejamento, você até pode se dar o luxo de gastar, porque você já tem clareza. Eu tenho um cliente, por exemplo, um cliente meu que eu falei mais cedo, que é meu amigo, ele hoje está poupando cerca de 90% do salário dele. Então, vamos supor que ele ganha 10 mil, 9 mil ele está poupando. Ele só gasta 1.000. E ele está fazendo um sacrifício enorme para fazer isso. Mas ele não precisava fazer isso. É o famoso muquinha, que a gente fala. Muquinha é aquele cara que não gasta de jeito nenhum. Não, pior Muquirana, que não. Né? Pior que como é que o cara consegue poupar 9 pila? Fala pra mim. 90%, né? O que acontece é o seguinte, ele prometeu para a esposa dele que daria uma casa para ela. E casada ainda. Ele prometeu que ia dar uma casa para ela. E aí, ele então fez o seguinte, você vai pagar os custos aqui, e tal, a maior parte ela fica pagando, né? Ela também tem o salário dela. Entendi. E aí ele gasta pouco do dele e ele consegue acumular o salário dele de modo que ele investe isso para construir a casa para ela, né? Com o que ela quer que esteja nessa casa, montar a escolha dela. Então ele faz esse sacrifício que ele não precisa fazer para poder chegar nesse objetivo o mais rápido possível. Que a meta dele é a casa. É a meta. Uma vez que ele tem essa meta, ele não se importa de eu vou poupar 90%. Agora, se ele não tivesse uma meta, ele ia estar perdido. Poxa, quanto que eu vou poupar? Quanto que eu preciso poupar? Vou guardar esse mês. Isso, e aí você perde a direção, o rumo, né? Então, assim, quando você tem uma clareza do que você quer, quanto você precisa e quando você precisa... Determinou o prazo? Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí, a parte de planejamento financeiro, já adentrando aqui, explicando um pouco mais para quem não entende, basicamente tem aquela forma dos juros compostos que a gente estuda lá na 5ª, 6ª série do ensino fundamental, hoje é 7º ano, né? Mudou o nome. Mas, enfim, você aprende a forma dos juros compostos. E a gente aprende que um valor no futuro... Tá? Um valor, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa o valor, um valor no futuro vai ser igual a um capital que você investe, multiplicado por 1 mais a taxa de retorno, elevado ao tempo. Uma vez que você define a meta, quando você está construindo a meta, você precisa responder 3 coisas. Você precisa saber o que você quer, quanto que isso vai custar e quando que você quer. E quando você define essas 2 variáveis aqui, você necessariamente já tem o M da fórmula, que é o capital que você precisa ter lá no futuro, e você tem o tempo que você quer chegar lá. Então, você só tem mais 2 variáveis. É o capital que você vai investir e a taxa de retorno, que a gente também no mercado financeiro chama de taxa de risco. Então, você tem que fazer um equilíbrio aqui do quanto você pode investir e de quanto de risco você precisa correr para poder chegar naquele objetivo. E aí, tem pessoas que vão preferir poupar mais para ter uma carteira mais conservadora. E aí, não precisa correr atrás, vamos supor, o Banco Master agora que quebrou, né? Não precisa correr atrás do Ação que vai multiplicar 50 vezes, do Bitcoin que vai multiplicar 50 vezes. Não precisa disso. Você precisa de uma taxa de retorno que você já predefiniu. E tem pessoas que vão correr mais riscos. Inclusive, eu estou dentro desse grupo de pessoas. Eu não me importo de correr risco com os meus investimentos. Eu entendo, obviamente, o que eu estou fazendo, né? E aí, eu tenho um risco maior, eu preciso aportar menos. Então, eu tenho sempre essa contrapartida aqui no meu planejamento. Eu sei que, por exemplo, hoje, na minha condição, eu não preciso mais aportar dinheiro para poder me aposentar. Eu poderia só deixar o dinheiro que eu tenho lá investido, a minha taxa de retorno, e eu poderia me aposentar com uma condição de vida relativamente boa. Mas por que eu tenho isso? Porque eu tenho uma taxa de retorno mais alta, e aí eu corro mais risco para ter essa taxa de retorno, e para mim faz sentido. Você tem um menor montante investido com um risco maior. Exatamente. Mas isso é um risco calculado. Exatamente. Tem cliente que se eu chegar uma carteira dessa, ela desmaia. Uma vez a gente fez uma transferência da carteira dela, estava no banco A, numa corretora A, foi para uma corretora B, e ela esqueceu. Ela, meu Deus do céu, Yuri, sumiu 50 mil aqui da minha conta. Aí, o que aconteceu? Entrou, quase teve um infarto lá. Aí era uns 10% da carteira dela, né? Aí a gente transferiu para essa outra corretora. Ela, graças a Deus e tal. Mas na minha carteira poderia acontecer, inclusive já aconteceu, de cair 14% no mês. Então, assim,
é uma carteira agressiva, muito agressiva. Então, pode acontecer essas variações, né? O planejamento, ele tem que levar em consideração o capital investido, o quanto que você pode separar e o quanto de risco que você quer ou aguenta correr, sem que isso prejudique a sua noite de sono. Eu não posso botar uma carteira super agressiva para alguém que vai passar mal com isso, feito é o caso dessa cliente, por exemplo. Você tem que ler o perfil da pessoa, e aí eu vou voltar, aproveitando esse gancho, eu vou voltar um pouco atrás, saindo um pouco do roteiro da diretora aqui, ela me mata depois. Mas é interessante, porque você falou sobre toda essa situação do perfil. Aquela primeira hora gratuita, você já vai conseguir entender a leitura do perfil do cliente. Exatamente. Mas é importante você falar, se você quiser, tiver se sinta à vontade para falar, sobre os valores, né? Porque a primeira hora é gratuita ali, para poder analisar e tal. Aí, beleza, o cara pegou todas as informações do Yuri, gostou de tudo que ele ouviu, e, pô, vou contratar o Yuri. Qual que é o investimento na contratação do consultor Yuri? Pois então, para quem está aqui no Brasil, lembrando que eu sou consultor aqui e também sou consultor na Irlanda, né? Para quem está aqui no Brasil, o valor que se paga mensalmente é R$400 para quem tem até 300 mil reais investido. E uma vez que você passa dos 300 mil, aí a gente cobra um valor percentual que vai decrescendo à medida que seu patrimônio aumenta. E aí esse percentual, ele vai diminuindo, né? Sim. Então, quanto mais você tem de patrimônio, mais barato você vai pagando. Você vai pagando menos, vai achatando o valor que o Yuri vai recebendo aí, mas na verdade eu tô ganhando no meu investimento, né? Exatamente. O que tá entrando, paga o Yuri e sobra dinheiro. Eu costumo dizer que uma pessoa que não tem nada hoje, eu calculei isso, na verdade, melhor explicando, né? Eu calculei o quanto que você precisaria investir por mês para garantir que você, num prazo relativamente médio, conseguisse ter um retorno ok com a consultoria. Por exemplo, uma pessoa que aporta R$3 mil por mês, em 8 anos, ela já não paga mais a consultoria. Ela já chegou num patamar onde o diferencial do retorno que a gente consegue com a consultoria, porque ela investiria sozinha, né? A gente investindo com a consultoria, normalmente a gente consegue um valor maior de retorno. Então, esse valor maior, só esse extra, se você investir em torno de R$3 mil por mês, em 8 anos você já consegue ter mais retorno com a consultoria do que você me pagou. Se você, por exemplo, tem cliente que aporta 10, 15 mil. Se você vai 10, 15 mil, esse retorno cai para alguma coisa na casa de 4 anos. Então, quando você está zerado, começa do zero, se você já tem aí 3 mil por mês, já valeria a pena você ter um consultor, por conta desse diferencial que a gente conseguiria ganhar. E isso custa quanto por mês? R$400 por mês? R$400 por mês, para quem estaria aí até 300 mil. Até atingir o patrimônio de 300 mil. Tá, então ele tem um custo mensal de 3.400, um exemplo. Só porque ele vai pagar o investimento mais a consultoria. Não. Só os 400. Só os 3 mil que ele vai investir. Não, isso. Não. Os 3 mil é o que ela teria sobrando. É o aporte aí que ela vai fazer. Ela diminuiria 400 para me pagar. Eu calculei assim, 300 mil ela investindo sozinha, a uma taxa de retorno. Ela tem que botar já 300 mil na frente para investir. Não. Ela começando do zero. Tá, começando do zero. Aí ela vai investir 3 mil reais por mês. Por mês. Isso. Aí eu comparei investir 3 mil reais por mês sozinha, com a taxa de retorno um pouquinho menor, versus 2.600, ou seja, já batendo os 400 da consultoria, a uma taxa de retorno maior. Em 8 anos, a consultoria já sairia de graça. O retorno adicional que a gente vai estar gerando, o que a gente chama no mercado financeiro de alfa, né, em relação a essa pessoa que está investindo sozinha, ela já teria um retorno maior para a consultoria, pela consultoria, de modo que já valeria a pena para ela ter um consultor. É importante você passar, porque eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo, tem essa dúvida, tem essa pergunta. Outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal tem: quanto tempo tem a empresa do Yuri no Brasil? E porque você falou que é importante, tem muita gente que às vezes quer investir, mas tem medo, em virtude desse monte de acontecimentos históricos no Brasil. Com certeza. De empresas que abrem, fecham e fica um monte de gente aí no prejuízo. Então, lá dentro do próprio canal, no Instagram, tem lá os testemunhos, né? Alguma coisa que o pessoal fala. Como que busca essa informação? Vamos por partes, né? Primeiro falando sobre a questão empresarial. Como eu sou um consultor independente aqui dentro do Brasil, eu tenho duas opções. Eu tinha, né? Vai mudar isso recentemente ou daqui a pouco com a reforma tributária, mas eu tinha a opção de ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E no meu caso, não começava a ser uma pessoa jurídica. Então, eu deixei como pessoa física. Então, na verdade, eu não tenho uma empresa, né? Eu sou uma pessoa física, um consultor que você contrata, tal qual um nutricionista. Você vai ao nutricionista e não tem necessariamente uma empresa. Você contrata, ele presta o serviço. Você é um personal trainer do dinheiro. É basicamente isso, exatamente. Então, assim, eu era uma pessoa física, então eu não tenho uma empresa por detrás.
tá? Então tá vinculado tudo ao meu CPF. Então se desse qualquer problema, né, eu responderia direto na minha pessoa física. Então criminalmente, inclusive. Criminalmente, né? Então se não passa mais confiança do que isso, eu não sei o que é que pode passar. Mas assim, além disso, também tenho sim todos os clientes que permitem ou que aceitam gravar comigo um depoimento, eu gravo. Porque o que acontece? Querendo ou não, a pessoa precisa meio que abrir a vida financeira dela. E nem todo mundo se sente confortável de compartilhar. Às vezes tem algum familiar que pode ficar de olho, às vezes tem alguma pessoa que não gosta muito que pode usar alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa não se sente confortável de compartilhar. Mas eu consigo pensar aqui pelo menos 3 pessoas que a gente tem um vídeo de mais ou menos 1 hora cada um. Deu um trabalhão para poder fazer a edição, graças à diretora, que também é minha editora. Então, a gente consegue, sim, trazer esses vídeos e postar no canal. Então, eu tenho aqui de cabeça 3 pessoas, pelo menos, que nesses últimos 1 ano, que eu comecei há 1 ano, né, pegar o depoimento, que aceitaram. Né? Mas tem vários outros cases de sucesso, pessoas que deixam escrito, alguma coisa assim, só que aí eu não posso compartilhar nome, eu não posso compartilhar informação financeira. Existe aí uma série de segurança aí, questões éticas, questões até de regulamentações da própria CVM que eu mencionei mais cedo, que definem o que é que eu posso ou como que eu posso compartilhar. Como consultor, eu não posso prometer taxa de retorno, não posso dizer, invista comigo, você vai ter 20% ao ano, 30% ao ano, ainda que a minha carteira hoje esteja rendendo, por exemplo, 20% ao ano. Então eu não posso prometer, porque eu não tenho como entregar. A sua pessoal. A minha pessoal. É porque você é agressivo. Isso, exatamente. Ainda que o histórico mostre que ao longo... Você até comentou aqui em off sobre o histórico que tem de 100 anos, né, aí, na área de investimentos. Mesmo que o seu histórico pessoal mostre que dá mais de 20% ao ano, você jamais pode vender isso. Exatamente. Eu jamais posso garantir para um cliente que eu vou entregar essa taxa de performance. O que eu posso fazer, e é o que eu faço, é explicar o que é o planejamento, como que funciona, todo o trabalho que a gente faz de projetar o futuro e mostrar que a pessoa, com a matemática lá da fórmula de juros compostos que eu acabei de mostrar, de explicar, a gente consegue chegar naqueles valores e a gente consegue, a partir disso, trazer para a pessoa, para ela entender e poder vislumbrar aquela meta que a gente vai traçar. Outra coisa que eu também posso fazer é pegar trabalhos acadêmicos que mostram isso. Existe uma série de trabalhos acadêmicos, infelizmente não aqui no Brasil, porque é uma recente consultoria, né? A própria ideia da assessoria também não é muito antiga. Então não existe muitos trabalhos, até onde eu tenho conhecimento aqui dentro do Brasil, mostrando isso. Mas, por exemplo, no Canadá existem vários estudos acadêmicos que se perguntaram, vale a pena contratar um financial advisor? Lembrando aqui, a gente tem a separação, consultoria, assessoria e gerente. Lá é tudo dentro de um mesmo grupo, Financial Advisor. E aí tem o Financial Advisor, que numa instituição bancária, tem, por exemplo, de uma pension, que seria a previdência, e tem o Independent, que seria o que eu faço, né, a consultoria. E aí ele meio que agrega tudo junto e vê, vale a pena ou não. Alguns estudos acadêmicos mostram que vale muito. Outros dizem que, apesar dos resultados mostrar que vale a pena, tipo o retorno e o risco, o retorno é maior e o risco é menor, mas não é estatisticamente significante. Ou seja, ele não pode garantir que necessariamente isso vai ser sempre verdade dentro do intervalo de confiança de 95% de certeza. Né? Estatística aqui é um pouco mais técnico, mas basicamente ele não pode garantir que sempre vai ser verdade. Mas dentro até desse mesmo trabalho, eles colocam que existe, dentro do estudo eles tentaram separar, né? As pessoas que cobram comissão, por exemplo, seria o equivalente aqui no Brasil ao gerente, sim, que ganha a comissão do banco, ou o assessor que ganha a comissão dos produtos que vende na maior parte dos casos, versus a pessoa que atende com o modelo que a gente utiliza aqui, né, que é a taxa proporcional ou o fee base, que é o valor fixo, né, o valor, por exemplo, R$400 fixo. E aí ele faz a separação e ele mostra que pessoas que vendem essas comissões, em geral, eles acabam fazendo muitas negociações dentro da carteira dos clientes, porque eles ganham na comissão, então tem que ficar fazendo essas movimentações, e acaba prejudicando o cliente significativamente. Então, se ele fizesse o que a gente chama de estatística, né, de cluster, quando a gente separa em blocos, a pessoa que é Financial Advisor Independent dos outros, provavelmente seria estatisticamente significante que teria um retorno, ainda que nesses trabalhos não tenha tido, né, o resultado 100% de certeza, né, de 95% de confiabilidade. E quanto tempo de Brasil, quanto tempo de Irlanda? Aqui no Brasil, eu tenho uma licença desde junho de 2023. Na Irlanda, eu descobri que precisava da licença, porque eu estava lá fazendo o meu mestrado, meu primeiro mestrado, na verdade, e aí eu descobri, conversando, quando eu estava procurando para trabalhar, e um rapaz falou, você tem que tirar o QFA, que seria basicamente o CEA daqui, só que lá, que é o Qualified Financial Advisor, e aí foi que eu descobri, aí eu tirei em 2021, mas eu só comecei a trabalhar com o primeiro cliente, na verdade, foi em 2022. A consultoria é mais recente, mas eu já invisto desde 2019 e 2020.
por ali, quando eu comecei você veio já nesse mercado e tal, e falou, pô, posso ser consultor dessa parada toda aí. Exatamente. Aí você começou, foi evoluindo. Exatamente. Excelente. Vai para sua pergunta. A nossa quinta pergunta tem um pouco a ver com isso, porque quando a pessoa já está com as finanças organizadas, né? Quais são os primeiros passos para começar a investir de fato? O que ele precisa saber antes de começar a investir também? Porque ele comentou sobre a pessoa tem lá os seus 3 mil por mês e investe sozinha. Então, de repente, tá tudo desorganizado, mas aí... Ou se não, tem um cara, ele tem uma grana no banco. Ele falou, vou pegar 20%, 15% disso aqui, vou trabalhar com isso aqui. Vou deixar isso no banco, mas vou botar com o Yuri aqui para ele ver o que ele faz com esse dinheiro. Qual é a mágica que ele vai fazer isso aí? O que ele precisa saber para aplicar bem esse dinheiro? Vamos lá. Fala que é para comprar produto Projetelas. Por favor. Vai comprar mais lápis, vai comprar mais painel de LED, né? Então, a gente tem que separar aqui 2 grupos, né? Lembra que a gente começou explicando que tem todo um planejamento financeiro? No planejamento financeiro, a gente tem o valor que a gente precisa aportar e uma taxa de risco. Então, na verdade, eu não tenho como dizer assim genérico, porque tudo vai depender da taxa de risco que você quer correr. A minha carteira é uma taxa de risco, se a pessoa for de 1 a 10. Vamos se você for depender do cliente, ele vai aguentar a hora que quer. Exatamente. Então, não dá pra gente dizer assim, faz isso ou faz aquilo, tá? O que eu posso aqui recomendar como grupo geral, porque eu acho que isso vai trazer mais clareza para todo mundo. Primeira coisa que você precisa ter é uma reserva de emergência. A reserva de emergência basicamente é um dinheiro, caso aconteça algum acidente, você perca o emprego, ou qualquer coisa, qualquer emergência, como o próprio nome diz, você tem um dinheiro parado que você pode usar para cobrir aquela despesa. Está lá à disposição a qualquer momento. Exatamente. Que não seja em patrimônio e seja assim ali em espécie fácil. Exatamente. Dentro de uma reserva de emergência, existem várias formas, vários jeitos de você calcular o quanto que você precisa. Eu gosto, porque como o meu segundo mestrado foi focado na parte de matemática de alocação de risco, eu faço uma coisa mais, vamos dizer assim, detalhada, porque também é o meu trabalho como consultor. Então, eu costumo dizer que se você é uma pessoa solteira e você tem um concurso público, como você tem muita estabilidade dentro de um concurso público, você não precisa ter uma reserva de emergência muito grande. Então, se você tiver alguma coisa, por exemplo, de 3 a 6 meses, já estaria ótimo. Porque você tem uma previsibilidade, a não ser que, sei lá, cai uma bomba atômica aqui no Brasil, você vai receber seu salário, né? É improvável que você não receba. Então, você não precisa ter você não tem um risco muito alto, portanto, não precisa ter uma reserva de emergência tão alta. Se você já é casado, tem filhos, e especialmente se o seu cônjuge, seus filhos, seus dependentes dependem de você, aí a gente aumenta para alguma coisa de 6 a 12 meses. Gestão de risco. Quanto mais risco você tem, mais de reserva de emergência você precisa. Então eu falei do primeiro concursado, solteiro com dependentes. Depois a gente tem o CLT. O CLT ele tem um pouco menos de previsibilidade do que um concursado, mas um pouco mais do que o próximo, que seria um empresário, um autônomo. Então, o CLT ele precisa de um pouco mais de reserva de emergência se ele for solteiro. Então, a gente já qualifica ali de 6 a 12 meses, por exemplo. Se ele tiver cônjuge, a gente aumenta de 12 a 24 meses. Isso seria o montante do salário mensal. Multiplicar o salário mensal Exatamente. Por 24 meses. Normalmente, ou você vai pegar todos os seus custos e multiplicar por isso, ou você vai pegar o seu salário total. Isso depende também, normalmente, de quanto de segurança você quer ter. Sim. Quando a gente pega todos os custos, a gente está eliminando a parte de investimento, a gente está dizendo, bom, se eu perder meu emprego ou qualquer coisa de emergência que acontecer, eu vou parar de investir por um tempo, vou parar alguns custos aqui e vou só esses custos que eu me projetei. Se você pega o salário na íntegra, é como se você ainda mantivesse investindo, né? Você ainda teria o valor lá para investir. Então, na verdade, tudo depende do quanto de segurança você quer ter. O que eu trabalho normalmente são os custos fixos, os custos essenciais, como eu chamo. O custo essencial é sua moradia, sua alimentação, sua saúde, transporte para você ir, voltar ao trabalho. Então, teoricamente, ele não precisava ter o que ele tem de recurso mensal de salário vezes 24. Não, o que ele precisa ter é o que ele precisa para aguentar esses 24 meses. Aí corta o investimento, corta as outras coisas. Exatamente. Que é o mais seguro ali, né? A gente normalmente corta a parte de lazer, porque a gente entende que você está passando por emergência, você não vai estar saindo, alguma coisa assim. Ou você vai procurar emprego, você perdeu um emprego, ou você vai estar no médico, alguma coisa assim do gênero. Então, assim, a gente normalmente pega multiplicado pelas suas despesas essenciais dentro da consultoria. Sim. Mas existe, e nada impede de você ter um pouco mais de segurança e ter o seu salário na íntegra. É uma escolha pessoal. Né? Entra dentro daquela coisa que eu disse, né? Eu apresento as opções para o cliente e ele que escolhe. Essa é uma das coisas que a gente faz. A decisão do momento certo de saber aplicar o dinheiro passa
por essa garantia, por essa segurança. Né? Exatamente. Você tem que ter isso, aí a partir disso você pode ficar mais tranquilo. Exatamente. A partir disso, você já tem a sua garantia de curto prazo. Aí depois vem, de novo, quando a gente estabelece a nossa meta, a gente tem que saber o que a gente quer, quanto vai custar e o prazo. E a gente vai organizar a nossa carteira para render o que a gente precisa que renda dentro daquele prazo que foi estipulado. Então vai ter investimentos para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Cada carteira vai ter uma taxa de risco que a gente vai correr. E se no meio do caminho o cara fala, putz, me deu um problema totalmente inesperado, eu vou precisar parar esse planejamento e preciso sacar o dinheiro. Isso a qualquer momento? Pois então, a ideia da reserva de emergência é justamente você não precisar sacar. Acontecer algum problema, você usa desse valor. Você tem outro recurso. E em um momento posterior, né, você vai então voltar a trabalhar e devolve o recurso que você retirou e aí volta a fazer o planejamento, né? E caso você precise parar, não há um problema. Lembra, a gente precisa, vamos supor que o nosso planejamento diz que a gente tem que fazer investimento de R$1.000 por mês durante 360 meses. Vamos supor que no mês 200 eu precisei parar até o mês 210. Ainda falta 160. Em vez de parar em 360, eu vou continuar até 370. Sim. Ou eu vou aumentar a quantidade de dinheiro para compensar os 10 meses que eu fiquei sem aportar. Então a gente vai fazendo os ajustes. Tirar alguma pontuais. Coisa desses 200 meses, ele pode também. Ele retira isso. Sacar. O ideal é que você não saque. Porque o planejamento a gente diz, eu preciso investir R$1.000 por mês, por exemplo. Eu preciso investir R$1.000 por mês a uma taxa de 10% acima da inflação para ter, vamos supor, 1 milhão. Eu não fiz a conta aqui, mas vamos supor que seja. Se no mês 200 eu começo a usar desse dinheiro, o que é que vai acontecer? Mesmo que eu volte, eu não vou conseguir bater aquele 1 milhão que eu estabeleci que era a minha meta. Então eu preciso seguir aquele planejamento à risca. Entendeu? Sempre degrau acima, né? Isso. Quando você dá um cortezinho, você vai descer vários degraus. Exatamente. E aí você precisaria compensar. Você pode, mas aí você teria que compensar. Aí a partir disso, você não ia mais continuar investindo 1.000. Você ia ter que botar 1.200, 1.500, 1.600. A depender aí do Mas é legal você deixar claro que a pessoa pode, ela não deve. Não é algo que é proibido fazer. É isso que é deixar claro. Né? Que ele vai voltar para trás, né? Vai voltar para trás. Mas você tem 50, são os 300 degraus para subir. E aí, de repente, você parou lá no número 200, você voltou 15 para trás. Você vai ter que compensar isso. Exatamente. Ou você vai compensar aumentando o tempo, ou você vai compensar aumentando o risco, ou você vai compensar aumentando o aporte. Lembra que a fórmula são 3 coisas, né? Capital, taxa de risco e tempo. Sim. Então, se eu parei, eu posso parar, né? É uma opção, mas se eu parei, eu tenho que depois fazer a matemática aqui organizada de tal maneira que eu ainda chegue naquela meta. Ou eu vou correr mais risco ou eu vou fazer um aporte maior. Isso. Para poder continuar dentro do meu objetivo. Exatamente. Da meta traçada lá no início. Exatamente. Show de bola. Show de bola. Então, quando você começa a ter esse direcionamento, aí você sabe, aqui, ó, que eu preciso chegar. Eu posso até tirar, mas aí você também sabe o quanto que você vai precisar compensar depois. E aí você vai fazendo esses ajustes, essas organizações, a depender aí do que você almeja, do que você quer chegar, de onde você quer chegar. Eu vou conversar com a minha diretora, um aumento de salário, para começar a investir. Os clientes estão me olhando, eles vão me apoiar, gente. Chama a chefa lá. Manda lá, aumento porudo lá. Boa, fechamos? Bom, Fechamos esse primeiro bate-papo, esse início. Yuri, muito legal, cara. Só posso te agradecer aí pelo tempo. Obrigado pelas informações, esclarecimentos e... É papo pra gente ficar a tarde inteira conversando, cara. Se a diretora não fica ali, ó, cortando... Seu Instagram... O meu Instagram para quem está aqui no Brasil, é o Yuri Leite, Yuri I-U-R-Y, tá? E se você estiver me acompanhando da Europa, aí é invest.space. É a mesma coisa no TikTok ou no YouTube, para quem quiser acompanhar basicamente as 3, é exatamente a mesma hashtag. O pessoal que ficou interessado, segue lá, dá uma força e não esqueçam, tem que seguir o canal da Projetelas no YouTube, dá um likezinho lá pra gente, ajude a gente a se fortalecer cada vez mais. E se motivar a trazer cada vez mais assuntos diferentes. E mande lá, mande sugestão para nós também. Vocês querem o quê? Né? Que tipo de assunto vocês querem? Manda para nós. Isso aí. Tá? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.